Esse podcast é uma produção do NPTV, uma iniciativa do Notícia Preta em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil. Fala, meu povo! Você chegou antenados. Eu sou a Thaís Bernardes, CEO aqui do Notícia Preta, e hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante e também atual: o envelhecimento da população, que traz inúmeros desafios, mas também oportunidades para o mercado de trabalho, tanto para os profissionais que estão envelhecendo, quanto para as empresas que precisam se adaptar a essa nova realidade. Hoje a gente vai falar com a Isa Lopes, que tem orgulho de, aos 62 anos, ser mãe de 3 filhos, com uma trajetória de mais de 40 anos na educação. Há 13 anos, ela trabalha no Instituto Coca-Cola Brasil, onde a sua missão é transformar vidas através da educação. Tudo bem, Isa? Tudo bom, Thaís? Prazer estar aqui. Muito obrigada aí pela oportunidade. A gente que agradece a sua presença e a presença do Instituto Coca-Cola Brasil, que tanto agrega aqui ao nosso podcast. Com a população envelhecendo, como, Isa, você enxerga o mercado de trabalho para as pessoas com 60 anos ou mais de 60 anos? Então, essa é uma perspectiva, há uma perspectiva, né, de muita restrição, né? O mercado de trabalho ele já não é muito favorável, né? As pessoas mais velhas, né? Eu diria, essa semana mesmo alguém comentou comigo, tem uma empresa que só contrata, só fica com funcionário até 45 anos, né? Mas a maioria das organizações, a partir dos 50, o fato é que há todo um incentivo para as pessoas pararem de trabalhar. Mas, se você me permite, Thaís, eu acho que a gente tem que dar um passinho atrás, Sim. porque quando a gente está falando de longevidade ou de velhice, a gente nunca está falando de um determinado grupo, são vários grupos. Então, esse é um assunto que ele é multifatorial, né? Então, se a gente entender, a gente precisa entender que a longevidade é desigual, né? Existe Aí uma você fala das interseccionalidades, com né? certeza, né? Então, de quem está envelhecendo, né? Aonde que está, qual é o lugar social que essa pessoa ocupa, né? Então, é sempre com muito cuidado que a gente vai poder generalizar, mas eu diria que não. É melhor não generalizar, porque o que há são condições de trabalho muito antes, né, da sua aposentadoria e condições de vida com muita precariedade, né? O nosso país ele tem esse alto grau aí de vulnerabilidade social, então não são todas as pessoas que têm acesso a uma alimentação adequada, que têm acesso a uma moradia digna e tampouco a saúde, né? Peraí, Envelhecer não é igual para todo mundo. não é igual para todo mundo. Então, eu acho que na nossa conversa a gente vai ter que ter esse ponto de atenção o tempo inteiro, né? Porque é de quem que a gente está falando. Então, eu posso, porque as organizações não se preocupam. Mas o que, que acontece? Hoje, né, 58 milhões de idosos estão no mercado. Esse é um dado do IBGE. A metade deles, mais da metade deles, está na informalidade. Por que será? E quem será que está na informalidade? Né? Quem são? O que estão fazendo esses idosos? Então, hoje a gente teve, né, mais recentemente, em 2019, nós tivemos uma reforma da Previdência que aumentou o tempo de contribuição para você se aposentar. Então, mulheres têm que ir até 62 anos e homens até os 65. Isa, então a gente entendeu que quando a gente fala sobre envelhecimento, não é igual para todo mundo, porque depende de qual idoso a gente está falando. E aí eu tenho uma pergunta para você, que é quais são os maiores desafios para esses profissionais mais velhos. Mas como você já trouxe nesse dado aí da informalidade, a gente também não pode dizer que os desafios eles são iguais para todos. Se a gente identificasse um ponto central nesses desafios para as pessoas mais velhas no mercado de trabalho, qual que você acha que seria esse desafio central que é comum a todos, entendendo as especificidades de cada um? Eleger um é difícil, tá? Mas eu diria assim que um dos grandes desafios, né, são os estereótipos, né, que são criados em torno da pessoa mais idosa, né? Então,
não entende nada de comunicação e tá lá mandando e-mail, tá todo mundo no TikTok, vovô, né, vovó, né? Então, há uma imagem socialmente identificada aí pela nossa sociedade de muita desqualificação, né, do idoso, né? Ah, vai para casa, cuidar dos seus netos, enfim. Isso é verdade, isso existe. Então, acho que esse é um desafio, né? Quer dizer, que é um desafio geral que a gente precisa cuidar, é de como que a gente convive, né, numa sociedade que é cheia de várias gerações, né? Então, é o Sim. respeito. Quer dizer, no final, a gente está caindo dentro de um tema que é muito palpitante dentro das organizações em geral, que é o tema da diversidade e inclusão. Né? Falar, né, em etarismo, né, que é todo preconceito que há, é falar de mais uma das diversidades. Né? Eu, quando completei 60 anos, eu me dei conta que eu começava a portar uma interseccionalidade. Sou mulher e sou idosa também, né? E, obviamente, eu também percebo, mesmo que eu seja uma pessoa super ativa, super protagonista da minha vida, eu me deparo nas ruas, né? Às vezes com esse olhar. Ai, e, por exemplo, vou dar um exemplo concreto aí, se é relevante. Eu fui assistir o show do Bruno Mars semana passada aqui no Rio. E na volta, tinha os bancos especiais, né, para as pessoas Sim. idosas, e eu pedi. Uma pessoa falou: "Você desculpe aí, mas é o banco do idoso." Mas raramente eu faço Que é isso, um mas direito, sim. é. Mas a gente tem dificuldade de usufruir desses direitos. Então você vai assim meio constrangida. Ah, desculpa, hein? Ó, esse banco é prateado, é para pessoa idosa. Você se incomoda, eu vou sentar. E a menina, ah, tá, idosa, saiu super debochada, entendeu? Acho que foi uma das vezes que eu me dei conta, né, Sim. desse. Ou então, eu pensei que ela ia fazer um outro comentário que também é bem, né, inapropriado, que é, ué, mas é idosa e foi assistir a um show? Aham, aham. Como se o idoso É, não pudesse assistir a um show e é, pegar um transporte público e sentar no lugar e é dele por direito, é. né? Exatamente. E comentários que a gente vê na fila do supermercado. Ah, essa fila tá cheia de velho, vai demorar muito, vou sair daqui, né? Desculpe. Não, não tem problema nenhum. Então, eu acho que o primeiro desafio que a gente enfrenta no mercado de trabalho é o etarismo, e acho que isso precisa ser um ponto de investimento mesmo, né? Sim. Em todos os grupos de diversidade existentes, inclusive dos mais velhos. Porque ao mesmo tempo que as pessoas criticam, ah, mas não tem idade, isso aqui, a pessoa não vai saber, como se não pudesse aprender também, né? Aham, Tem aham. esse ponto. A gente acaba ignorando algo que é muito importante, que é a ser experiente no que se faz. Porque Uhum. a experiência, ela traz uma maturidade que muitas vezes aquele que é mais novo, ele tem, pode dominar uma tecnologia, mas ele não tem essa experiência. E aí eu queria ver se você concordava comigo, se tem sentido o que eu estou trazendo, porque mercado de trabalho não é sobre apenas qualificações. A sua experiência, a sua vivência, o seu entendimento de mundo agrega muito, né, Isa? Com certeza. Assim, no que eu tenho lido, né? Porque, na verdade, apesar de eu não ser especialista no tema, eu tenho esse lugar de fala e tenho me interessado muito pelo assunto, obviamente, por mim, né? Por minha causa, né? E também o que eu tenho aprendido é que o que as pesquisas indicam, que um dos maiores desafios é esse relacional mesmo, da comunicação, né? Da maneira como ambas gerações vão estar convivendo num ambiente de trabalho onde os mais novos, por exemplo, gostam de um ambiente de trabalho, podem, né, gostar de um ambiente de trabalho mais disruptivo, mais dinâmico, mais ágil, né, que toda hora muda, que está em transformação. Por outro lado, você tem os mais idosos que podem preferir um lugar de trabalho mais tradicional, né, menos disruptivo. Mas uma das coisas, né, que acho que as pesquisas trazem assim um dado que é muito relevante para a gente valorizar essa diversidade geracional no mundo do trabalho é que a visão dos mais velhos, em geral, eles trazem um escopo de visão mais estratégica do todo, né? Eles conseguem identificar o negócio, a coisa, na sua totalidade, diferente dos mais jovens, que vão meio que ali, né, no miúdo, por partes. Então, essa é uma
há nisso, né, uma potência de comunicação, de colaboração, de complementariedade e não de disputa, né? E não precisa ser um lugar disputado, mas um lugar intenso de colaboração. Então, acho que isso é o que tem de mais valioso, talvez, quando a gente tem esses ambientes de trabalho plurais, que é essa convivência do mais jovem com o mais velho e essa noção de tempo, Isa. Também não sei, se me corrija, eu estou aqui hoje nesse podcast para aprender muita coisa, tá, gente? Porque apresentar também é aprender, né? No diálogo a gente vai aprendendo, mas às vezes eu tenho uma impressão que a velocidade que as coisas se dão hoje em dia, que não é a mesma velocidade que se dava, eu vou fazer 40 anos, né? E eu trabalho com muitos jovens de 20 anos. A minha velocidade, muitas vezes, não é a velocidade deles. E eu acho que o que tem de valioso na troca é justamente esse equilíbrio deles correrem e falar, opa, calma aí. E aí corre, eu falo, opa, calma aí. Então, a gente fala tanto sobre ambientes diversos. É esse equilíbrio, né? Quase físico das velocidades que as coisas Com acontecem. certeza, e com toda essa mudança, né, na nossa pirâmide etária, a gente vai ter cada vez mais pessoas mais velhas no ambiente de trabalho. Vai ser legal para todo mundo. Se todo mundo tiver uma formação continuada, uma aprendizagem ao longo da vida, isso não é bom só para quem é idoso, para quem é jovem também, né? Quer dizer, está nesse processo de aprendizado contínuo, entendendo a riqueza da diversidade, né? E não que ela vai excluir. Aí eu estou falando pessoas com deficiência, eu estou falando de mais velhos, a galera LGBTQIA+, a gente está falando de todas as diversidades, né? Sim. Isa, você sente que a experiência, que a sua experiência de vida e também de carreira ajudou a moldar com o tempo, um pouco do que a gente vem falando, a sua visão de mundo? E como que isso impacta no seu trabalho hoje dentro do Instituto Coca-Cola Brasil? Olha, eu acho que a minha a natureza do que eu faço dentro do instituto, que é o tema da educação, né? Eu digo, eu posso fazer várias coisas que outras pessoas fazem, mas que no final das contas vai responder por conteúdo, por formação, sou eu mesma, né? Isso eu acho que é muito valorizado dentro do instituto. A área da educação, sobretudo, de modo geral, no mercado, é uma área que também valoriza muito a longevidade, né? É uma pessoa com mais sabedoria, mais velho, o professor pode ser mais velho, né? Então, eu acho que isso é algo que faz com que as pessoas, no modo geral, no Instituto, me reconheçam bem nesse lugar educacional. Agora, acho que a idade também contribui, né? Eu trabalho já há 42 anos, né? E como professora e pedagoga, a maior parte desse período, eu diria que os 35 anos desse período sempre foram simultâneas. Então, eu estava numa escola de dia, na universidade à noite, ou eu estava dando aula de manhã e coordenando numa outra escola à tarde. Isso me permitiu muita visão, sabe, me permitiu muita comparabilidade entre esse lugar é legal, esse não é, esse aqui. Então, de entender que o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, as organizações são feitas de diferenças e como que eu lido com elas. Então, isso vai ajudando você a ter o quê? Mais jogo de cintura, né? Mais possibilidade de adaptação, mais empatia. Então, essa experiência junto aos meus colegas do Instituto, eu acho que ela também conta muitas vezes para as pessoas virem compartilhar, tem que tomar uma decisão, não sei o que eu faço, ou às vezes com situações de tensão profissional importantes e que elas se sentem seguras, né, para compartilhar comigo, para ouvir dessa minha experiência. Eu vou te fazer uma pergunta que é algo que a minha mãe sempre me falava. Minha mãe, ela me adotou, ela tinha 52 anos. Então, eu sempre cresci com uma mãe muito ativa, porém idosa. Os meus pais eram idosos. As pessoas falavam, o seu avô? Não, é o meu pai. A sua avó não, é o meu pai. E a minha mãe, ela sempre falou assim, eu não tenho nem o direito de envelhecer. Eu não consigo envelhecer, porque como que eu vou envelhecer com uma criança? E ela sempre brincou com isso, assim, porque eu tinha 10 anos, eu era criança, e tinha que fazer atividade de criança, e ela era uma mulher de 62 anos. E você trabalha com educação e você está o tempo todo com jovens, com pessoas mais novas. Você sente isso, que se relacionar
com pessoas mais novas também é o que não permite com que a gente envelheça na cabeça, porque às vezes eu via isso muito com os meus pais. O corpo envelhece, mas a mente não. A mente não envelhece. Com certeza, né? Muitas vezes eu vou atravessar a rua correndo, aí eu lembro, Isa, para, você tem 62 anos, assim, na mente, eu posso sair correndo, atravessar a rua fora do sinal, tá tudo certo. Mas fisicamente eu já não deveria mais fazer isso, porque o corpo tá diferente. Então, com certeza, às vezes, foi seu pai, né, que falou, né? É a minha Sua mãe. mãe, né, que falou sobre isso, a mente não envelheceu, né? E é verdade, eu me dou conta nessas horas, né? Agora, na convivência no trabalho, eu vou dizer que para mim isso não faz muita diferença. E arrisco dizer, né? Arrisco, o pessoal do Instituto vai ouvir aqui, né? A entrevista, não sei o que eu vou falar, que para o pessoal do Instituto também não, né? As relações são muito, sei lá, muito francas, muito horizontais, né? Como tem que ser? A questão não é se eu tenho 62 anos e ele tem 28. Claro, ele tem noção, né, da experiência e do que a gente pode ali trocar ou não, mas, sei lá, acho que não interfere muito não, sinceramente. Isa, sabemos que você é inspirada por Paulo Freire, né? E como que é essa sua visão de educação como ferramenta de transformação social? Como que essa visão ela te acompanha no seu dia a dia, no seu trabalho, especialmente agora trabalhando com projetos sociais? Então, o grande legado, na minha visão, que o Paulo Freire deixa para a gente é a mudança de visão da pessoa como objeto, mas como sujeito da sua trajetória. Isso mudou toda a abordagem que a gente tem dentro do ensino escolarizado, né, dentro dos espaços formais de educação. Né, compreender que o outro é sujeito, ele não pode ser ignorado, ele é protagonista, né, ele não é objeto de alguém que vem e traz para você um conteúdo que muitas vezes não faz o menor sentido. Então, acho que essa é a grande mudança, e é uma mudança filosófica, né, que vai nortear todas as novas metodologias, né, que priorizam a interação da pessoa com aquilo que ela está conhecendo, né, que vieram na sequência. Então, eu penso que Paulo Freire traz uma mudança de paradigma na educação, sobretudo na escolarizada, né, é muito importante. E você estava falando, eh, pensando nesse modelo de educação, você começou o nosso papo com um ponto muito importante, que é a gente não pode partir da ideia de que a gente está falando de envelhecimento para todo mundo. E isso tem muito ligado à educação também. A gente sabe que, eu não tenho dados estatísticos, mas eles existem, de que a gente tem uma maioria não letrada, que é uma maioria negra, né? E isso aí vem de um processo histórico. E aí acaba que a gente hoje tem idosos negros que não têm a mesma qualificação do que um idoso branco da mesma idade dele, porque o racismo também é algo transversal, Sim, né? É algo que perpassa, assim. E como que hoje, como que esse idoso que ele já vem aí numa história, muitas vezes, de não ter as mesmas oportunidades, como que você acredita que ele chega, por exemplo, aos 60 anos, numa estrutura social que não foi favorável, talvez, ao longo da vida, a inserção para esse idoso e para alguns grupos, ela é muito mais difícil, mesmo quando ele quer empreender, e aí dentro desse empreender, a gente se questiona o que é, de fato, empreender e o que é apenas sobreviver. Empreender por necessidade, né? Eu sou um empreendedor, mas é porque eu necessito comer, né? Eu não consigo emprego, né? É verdade. Olha, eu acho, é por isso que eu disse lá no início, o desafio de pensar a velhice ou longevidade, ele é multifatorial e ele não nasce na velhice, né? Ele é algo que vem lá desde a gente jovem, que precisa ter acesso à educação, à saúde, à formação, à qualificação, né, profissional, porque essa é a sua chance, talvez, de chegar aos 60 anos com mais dignidade, né? Enquanto a gente não tem isso, a gente tem uma galera muito boa colaborando para que as pessoas idosas que moram na favela, por exemplo, recebam carinho, atenção, alimento.
Então, eu não sei se você conhece a comunidade compassiva que tem na Rocinha, do Não Vidigal, conheço. que é um grupo de mulheres cuidadoras, voluntárias, que se prontificaram a colaborar comunitariamente com os mais velhos. Então, elas vão visitar, elas levam comida, levam roupa e ajudam e vão fazer companhia, porque muitas vezes só quer atenção. O idoso está morando lá no alto da favela, não, peraí, que ele vai lá embaixo dar uma voltinha no calçadão. Ele não vai, ele não tem como sair. E Ele lembrando que o fica. Vidigal é uma favela da Zona Sul do Rio de Exatamente, Janeiro. E favelas da exatamente. Zona Sul têm É, acessos distintos é. de favelas de outras localidades que não Exatamente, tem, né? exatamente. Então, comunidade compassiva é uma dessas coisas incríveis que a comunidade consegue pensar para poder ajudar a sua comunidade, aos seus, né? E segundo você, você trouxe aqui um projeto social, você trabalha com projetos sociais. Qual é a importância, Isa, dos projetos sociais? Porque muito se fala da importância dos projetos sociais para as crianças, para a construção dessa criança, para ela se tornar um adulto com oportunidades e poder mudar a sua vida. Mas quando a gente está falando das pessoas 50 a mais, que seja, qual é a importância da gente ter projeto social que olha para essa comunidade? Então, as organizações sociais, elas cumprem um papel de complementar a ausência do Estado, né? Então, inclusive, eu costumo dizer, né? O dia que não houver mais organização social, gente, é que todos os problemas sociais foram solucionados. Então, o terceiro setor, né, ele cumpre esse papel de ir aonde as coisas não estão funcionando. Então, eles são super relevantes, porque a gente já sabe que o Estado não dá conta, né, de acesso à leitura. Aí você tem uma ONG que cria lá atividade de leitura com as crianças. O Estado não deu condição de acesso a cuidados paliativos. Então, vem essa iniciativa e vai ajudar. Vai ter um grupo de mulheres voluntárias que vai lá poder cuidar. Então, eu acho que as organizações sociais, elas cumprem esse papel de estar junto, mais próximo da comunidade, atendendo necessidades importantes que as comunidades precisam. E, Isa, o que você diria para uma pessoa que está ouvindo a gente agora, né? Que está ouvindo o nosso videocast, que está ali nos 50 a mais, e que ela tem uma pressão para eu preciso me especializar, me qualificar, porque essa pressão existe. Porque muitas vezes ela acha que ela não está no mercado de trabalho porque ela não é qualificada. E aí ela pega tudo aquilo ali e ela joga nela. O problema sou eu. Eu não tenho qualificação, eu não sou capaz, eu tô velha para isso. Uhum. E aí ela vai somatizando nela coisas que não necessariamente entre muitas aspas, uma culpa dela, mas ela vai ali interiorizando, porque foi isso que ela entendeu, né? O que você diria para essa pessoa, assim, como que ela volta a, a ser ativa e que ela pode ser ativa? Porque às vezes eu acho que alguns pensam, não é mais para mim, né? Então, eu acho que o primeiro passo é procurar o investimento em si mesma, né? Então, por exemplo, procurar organizações que têm iniciativas com pessoas da sua mesma faixa etária, né? Você vai encontrar um grupo de apoio muito poderoso lá, né? Porque nem todo mundo enfrenta, né, a crise, né, da idade, a crise com o mercado de trabalho da mesma forma, né? Então, é preciso estar junto com outras pessoas. Então, eu diria que esse é o primeiro passo. Cara, procura algum lugar que você possa encontrar outras pessoas e entender como elas estão lidando com essa situação e o que você pode aprender junto, né? Eu acho que junto sempre dá mais certo que separado. Isa, a gente está chegando aqui no momento do nosso podcast que é a hora de se manter antenado. E agora eu tenho uma pergunta para Isa. Isa, qual é a dica que você tem para a gente se manter antenado? Eu vou dizer que a dica é o filme documentário da Maria Farinha Filmes, que se chama Quantos Dias, Quantas Noites, sobretudo com quem quer saber mais sobre longevidade. Boa, uma dica cultural. Isa, quais são os dados relacionados à população idosa hoje no Brasil? Então, de acordo com o IBGE, hoje são cerca de 37 milhões de idosos. E a projeção é que até 2030 sejam 41 milhões.
Olha, gente, nem sempre começamos onde a gente sonhou, mas o primeiro passo ele tem que ser dado. E como investir nesse sonho? Eu tenho uma dica para você. Conheça o Coletivo Online, que é um projeto do Instituto Coca-Cola Brasil e ó, totalmente gratuito. Esse projeto ele vai te preparar para o mercado de trabalho, e, ó, vai ser uma virada de chave na sua vida. Então você vai lá, Instituto Coca-Cola Brasil, e você fica por dentro dessas oportunidades, tá bom? Isa, eu queria entender com você como que as empresas elas podem adaptar as suas políticas de trabalho, né, para atender às necessidades e também expectativas de uma força de trabalho que está aí mais experiente no mercado. Então, apesar de eu saber que assim a gente não pode generalizar, isso não vale para qualquer trabalhador, né? Seguem assim algumas sugestões que têm sido encontradas aí nas pesquisas afora. Então, trabalho flexível, é possível flexibilizar, trabalhar remoto, flexibilizar o horário, né? As pessoas mais velhas às vezes cuidam dos netos, levam na escola, ajudam os seus filhos, então pode ter alguma flexibilidade na carga horária, avaliação da saúde dos funcionários, né? Oferta de academia, ginástica, trabalho laboral, cuidado com a ergonomia, e aí eu falo para os trabalhadores mais braçais, né? Tem trabalhando em fábrica. Está havendo um olhar para a ergonomia do cuidado, né, de como é que a gente vai cuidar daquela pessoa que está mais velha, né? Oferecer capacitação, mentoria cruzada, né, onde o mais novo troca, né, porque há um diálogo intergeracional, né? Então, eu acho que essas são dicas aí que podem colaborar para o bem-estar aí da galera mais velha. Isa, agora uma pergunta mais pessoal, né? Assim, você tem 3 filhos hoje, adultos, e conseguiu aí equilibrar a sua carreira muito bem-sucedida com a vida familiar. Como que foi esse processo para você e quais conselhos que você daria para essas mulheres que estão aí equilibrando os pratinhos? Bom, para as mulheres que estão equilibrando os pratinhos, eu diria a primeira coisa é rede de apoio. A gente precisa ter capital social, precisa ter rede de apoio, pessoas que nos apoiem, nos ajudem com mãe, pai, prima, amiga, né? E eu tive bastante ajuda. Agora, eu tive uma vantagem, eu sou professora, né? E eu trabalhei durante 20 anos, né? Nesses 42 anos, eu tenho 20 anos só dentro de escola, né? E meus filhos estudavam, né, em pelo menos uma das escolas onde eu trabalhasse, né? Então eu pude estar mais perto e poder cuidar. Então isso me trazia mais flexibilidade e acesso a eles. Aí, no caso, a minha escolha profissional acabou complementando aí meus filhos. Isa, você tinha, quando a Isa mais jovem, ela pensava no envelhecimento? Eu faço essa pergunta porque muitas vezes é uma coisa que a gente só vai vivendo, ó, e a gente nem pensa. Outro dia eu estava em casa falando isso com meu marido. Eu falei, cara, a gente precisa fazer, né, ali um pé de meia mais robusto, porque vai chegar uma hora, né, eu sou autônoma, né? Essa hora vai chegar. E muitas vezes a gente nem pensa que essa hora vai chegar. Os mais novos, então, ó, passa longe às vezes. Você pensava nisso? Não, né? Eu penso que vivendo num país que valoriza a juventude, a beleza, né? Somos uma população hedonista, né? Culto ao corpo, a beleza. A gente nunca é preparado, né? Para pensar no futuro. Você tem que estar sempre pensando em como que você vai parecer estar mais jovem, né? O clássico comentário: Nossa, mas você tem tudo isso, nem parece, como se isso fosse um elogio, né? Pô, como assim? Eu não pareço que eu tenho 62 anos, né? Então esse tipo de cultura faz com que a gente queira ignorar que a gente vai envelhecer. Então, a gente não se protege. Eu não quero só mais dias na minha vida. Eu quero ter uma vida com dias de mais qualidade. Né? Não é só colocar, não, quero viver até os 80. Não sei. Depende, né, da qualidade que eu possa trazer, né, para esse período. E quanto mais cedo a gente começar, melhor. Seja para economizar dinheiro, seja para investir em saúde. Isa, nosso papo foi, ó, voou. O tempo aqui foi rapidinho, num assunto muito, muito importante. Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, por você ter ensinado pra gente. Eu aprendi muito, muito hoje com você. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade e penso que esse é um assunto que tem que estar mais na pauta
de todo dia. Exatamente, tem que estar na pauta de todo dia das empresas, mas você também que está aí em casa ouvindo esse podcast, esse videocast, que esse assunto também esteja na pauta da sua vida, porque é um assunto de todo mundo, né, Isa? Exatamente. Eu diria que se trata da gente honrar a ancestralidade. Então, não esqueça, honre a sua ancestralidade. É muito, muito, muito importante. O Antenados tem produção de Matheus Ramos e Lorena Cardoso, coordenação de comunicação de Gerson Pita e direção geral, eu, Thaís Bernardes. Esse podcast é uma produção do NPTV, uma iniciativa do Notícia Preta em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil. Muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.